Eu queria que a igreja, os irmãos aí que tiverem seu celular ou sua Bíblia, esteja abrindo aí em Mateus capítulo 1. A gente vai falar hoje sobre os planos do Senhor, os caminhos de Deus. Vamos ler do versículo 18 em diante. Eu relutei, mas eu vou precisar colocar o óculos. Não tem jeito, irmãos, a gente não escapa desse negócio. Mateus 1:18 a seguir. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua esposa, grávida, sem que antes tivesse coabitado, achou-se ela grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do Senhor pelo profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo torne o nosso coração sensível à sua voz e fale conosco de forma que nossa mente seja renovada e a nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amados, eu tenho sido assim inquietado pelo Senhor já há umas 2 semanas. Cheguei a comentar isso com o pastor Fábio, sobre termos, orarmos e desenvolvermos estudos e programas que envolva realmente toda a família, que dê suporte realmente para toda a família, porque quem é que não tem algum drama, algum problema, algum dilema que envolva a família? Na verdade, os próprios planos de Deus, como a gente percebe aqui nesse texto, eles se dão num contexto familiar. Tudo que você percebe na Bíblia, na história humana, Deus, ele desenvolve, ele executa, ele planeja, incluindo e envolvendo uma família. Foi assim desde o Éden e agora aqui no aparecimento, no nascimento de Jesus, que poderia ter se dado de outra forma, mas como a vontade de Deus, isso aqui precisa ficar muito claro para nós. Eu queria que o Daniel, os meninos colocassem, os irmãos lá, para nós 3 textos da Bíblia, falando sobre a presciência de Deus e a atitude de Deus planejar antes de todas as coisas. Ele como criador de todas as coisas, como sustentador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A vontade dele, Eduardo, foi estabelecida antes dos tempos eternos. Isso precisa ficar claro para mim e para você, para a gente ter a noção e a consciência de que Deus não improvisa com a gente. Que as coisas que acontecem com a nossa vida, Deus não vai chegar numa determinada manhã e vai botar a mão na cabeça e falar assim: o que eu faço com o André agora? O que eu vou arrumar na vida do Luiz hoje? Não, irmãos. A vontade do Senhor foi estabelecida como Criador soberano que é desde os tempos eternos, desde que nada houvesse. E esses textos, irmãos, são claríssimos e essa consciência precisa ser gerada em nós, irmãos, para a gente não ficar se colocando, às vezes, como vítima do acaso. Deus tem um plano com a tua vida. Deus tem um plano para mim. Deus tem uma vontade para mim que é boa, perfeita e agradável. E olha esses textos, irmãos. Porque Deus nos escolheu nele e em Jesus antes da criação do mundo. Próximo texto, por favor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver.
transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos a favor de vocês. Jesus morreu, irmãos, Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Não foi um plano B de Deus a morte de Jesus. O que está acontecendo na tua vida não é um plano alternativo de Deus, irmãos. Está dentro de um plano presciente, onisciente de Deus, todo-poderoso, todo maravilhoso e todo amor. Mais do que ser um Deus todo-poderoso, Ele é um Pai amoroso. E olha o que Ele diz, irmãos, eu é que sei que planos, que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim proveitoso, um fim que desejais. Próximo texto, por favor. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde onde? Desde quando? Tempos eternos. Então, aquieta o teu coração, diante de tudo que você tem vivido, de tudo que você tem passado, o caminho que você tem seguido até aqui, e creia, e confie, e descanse nessa verdade, nesse fato. A vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para nós foi estabelecida antes de que alguém tivesse nos escolhido, antes de que tivéssemos feito o mal ou o bem. Qualquer coisa, qualquer incidente, qualquer coisa que possam dizer que é do acaso, a vontade de Deus foi estabelecida antes dos tempos eternos. É como se Deus, aqui, no início de tudo, Ele tivesse como objetivo você chegar naquela porta. E entre esse intervalo, daqui para aquela porta, você pode ir pelo corredor da esquerda, do meio ou da direita. O importante é que Ele determinou, Ele escolheu, Ele designou você para chegar naquela porta, então Ele vai chegar você até naquela porta. Porque Ele é fiel aos seus propósitos. Mais do que fiel aos nossos caprichos e às nossas carências, Ele é fiel ao seu propósito, que Ele determinou, que Ele desenhou antes dos tempos eternos. Isso, irmãos, deve encher o nosso coração de esperança e de segurança. Porque a base da ansiedade que a gente vive nos tempos modernos, irmãos, que é um dos grandes males do nosso século, são as crises que a gente tem de preocupação, de ansiedade. Principalmente quem tem filho hoje, quem tem filho menor, quem tem filho adolescente. O mundo está uma doideira, irmãos, e está cada dia pior. Mas eu não posso, crendo nisso aqui, que eu tenho um Pai, que você tem um Pai, que nós temos um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança e nos fez com um propósito e para um propósito. Eu não posso permitir que as mazelas, que as tranqueiras que o mundo cria, que o sistema cria, interfiram e afoguem e abafem a convicção em um fato. Porque fato é o que foi feito, e o que foi feito, irmãos, é o que Deus planejou desde o começo. Isso já foi feito. Irmãos, Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, irmãos, em ciência, em conhecimento, em obras, que quando Paulo diz lá em Romanos 8, que Ele nos predestinou como filhos, Ele fala, aquele que conheceu, Ele chamou, aos que chamou, Ele predestinou, aos que predestinou, Ele glorificou. Na mente de Deus, no coração de Deus, até a glorificação nossa já aconteceu, irmão. Esse lance que nós vamos morar no céu, que nós vamos morar com Jesus, irmãos, porque lá não é o nosso destino, lá é a nossa origem. A gente está voltando para casa. A gente está voltando para casa. Você tem um pai, você tem um lar, você tem uma casa, e você tem um destino, que é a volta para casa. E aí, enquanto a gente não volta, a gente está aqui, irmãos, descobrindo a cada dia a vontade de Deus, que é o que a gente vai ver aqui nesse texto de José. Um homem que teve um privilégio incomparável a qualquer outro. Ele aparece pouquíssimo na Bíblia. Mas você imagina Deus olhar para um camarada, para o Zezinho, literalmente é o Zé, e falar assim, eu estou separando você, Zé, para cuidar do meu unigênito filho. Eu não terei outro filho gerado dessa maneira. Não terei. E é você que vai cuidar dele. É você que vai criar ele. É você que vai ensinar ele os primeiros passos. É você que vai ensinar ele a falar Abba.
É você. É você, José. E eu fico pensando em nós, eu e você, meu querido. Quantas coisas que Deus te deu o privilégio para acessar, para gerenciar, para cuidar. Quantas pessoas gostariam de ter o privilégio que você tem? E às vezes, irmãos, por causa do desejo de viver uma vida que não é a nossa, a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. E a gente fica pensando, se eu tivesse aquela empresa, se eu tivesse na situação do fulano, da fulana, porque ele sim está empreendendo uma coisa extraordinária. Ela sim, ela está com o burro na sombra. Ela está tranquila, se eu estivesse no lugar dela, Irmãos, preste atenção numa coisa. O mais importante não é o empreendimento. Não é aquilo que parece grande e portentoso aos olhos das pessoas. Mas é a atitude de cada um de nós, de sermos encontrados fiéis diante daquilo que o Senhor nos chamou para ter e para fazer. Se eu tivesse o privilégio daquela parada lá da arca, lá de Noé, eu ia fazer uns trem diferentes naquela arca. E a gente fica querendo, irmãos, aquilo que é do outro. E eu fico olhando, irmão, João Batista. O Joãozinho, isolado, anonimato, comendo gafanhoto, irmão Silvestre. Ninguém dá nada por ele, tem muitos que chamam até ele endemoniado. Qual é a missão? Quantos milagres João fez, irmãos? Quantas pessoas ele curou? Quantos mortos ele ressuscitou? Nenhum. Quantas pessoas tinha na igreja de João? 2. 2, e que largaram ele, quando ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, os 2 largaram ele e foram seguir Jesus. Ficou sem ninguém. E sabe o que Jesus falou dele? Entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Sabe por quê? Porque teve zelo e foi fiel ao chamado que recebeu do Senhor. Entendeu a vontade de Deus para a sua geração, para a sua vida naquele lugar. Deserto, irmãos. Quem quer pregar no deserto? Quem quer ser uma voz? A gente quer ser voz, irmãos, dentro de grandes catedrais. A gente quer ambicionar grandes coisas, irmãos. A gente tem que voltar ao Salmo 131, quando o salmista diz assim, eu não estou procurando coisas grandes e maravilhosas demais para mim. Essa fase eu já passei. Você sabe o que eu quero hoje? Como uma criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, assim é a minha alma perante o Senhor. Eu só quero ficar contigo, Jesus. Eu só quero me parecer com o Senhor. Eu só quero ser um reflexo da tua glória nessa terra. E criança desmamada ali, porque a criança que mama, ela vai para o colo da mãe por causa do leite que ela precisa. Mas a criança que é desmamada, ela vai por causa da mãe. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. A ir para o colo do Pai, a ir para o colo do Abba, para a presença de Deus, não pelas benesses que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é na nossa vida. Insubstituível, essencial, fundamental. Ele é o mais do que o ar que a gente respira, irmãos. É o desejado da nossa alma. E aqui nessa caminhada com José, irmãos, algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Ele estava noivo de uma mocinha linda da cidade. E Deus escolhe essa moça também e faz uma parada com ela que não combinou com José antes. E isso aqui, irmãos, é uma lição extraordinária para nós. O pastor Fábio falou aqui domingo passado sobre quem está no controle. Nós gostamos de estar no controle. E José agora, irmãos, vai vivenciar, pastor Fábio, uma situação que ele não tinha nenhum controle. Que ele não sabia o que estava acontecendo. E a gente tem medo do desconhecido. Homem, principalmente.
Você tem medo daquilo que você não consegue conter, controlar, administrar. Tem um vício lá em casa que a gente tem, né, de ficar com o controle da televisão na mão, tanto que a gente gosta do controle. Às vezes não sabe nem o que está vendo, mas o controle tem que estar na nossa mão. E Deus chega aqui na vida do Zezinho e faz, e desenvolve uma situação e não combina com ele primeiro. Ela está grávida já. E agora é que ele vai ficar sabendo. Imagina se é hoje, irmãos. Ô Senhor, peraí, isso aqui não está no meu schedule. O Senhor não me permitiu preparar psicologicamente para isso. Como é que é? E ele naquela confusão toda, como o nosso irmão Paulo falou aqui ainda agora, que a nossa vida às vezes é tomada de uma grande confusão. Ele faz o que todo homem sabe fazer bem, desde o Éden. Sabe o que ele faz? Ele foge. Diz bem delicadamente o texto, poeticamente, secretamente, resolve deixá-la. E o enxoval? E os planos? E o futuro? E a palavra empenhada? Eu não sei o que está acontecendo. Ele foge. Irmãos, e eu e você, homens, toda vez que a gente se ausenta, toda vez que a gente foge, toda vez que a gente negligencia a nossa posição como marido, como sacerdote, como homem de Deus na nossa casa, haverá um outro comando para a nossa família. Isso acontece desde o Éden. Porque na hora que Satanás usa a serpente para tentar a mulher, Adão estava ali. Adão estava lá. Ele não foi no Walmart, irmão. Ele não foi no mall dar uma volta, ele não foi pescar. Estava tudo ali. Os dois no jardim. Chega a serpente para tentar a esposa dele. E ele se cala. Ele tinha que se colocar, irmãos, ali na posição de sacerdote e dizer: eu te repreendo, Satanás. Aqui não. Essa é o osso dos meus ossos. Eu sou responsável, como o pastor Fábio disse aqui hoje de manhã, eu sou responsável por ela. Mas ele não está entendendo bem a situação, ele foge. E quando Deus fala: Adão, onde estás? Ele está? Onde ele está? Fugido, escondido, tentando se disfarçar entre as folhas do jardim. Isso é um mal crônico nosso, irmãos. Aquilo que a gente não domina, tanto é que quando tem problema lá em casa, quando a criança está fazendo gracinha, que está aquele nível absoluto de inteligência, aí a gente fala assim: olha como é que parece comigo. Quando começa a dar problema, mulher, toma conta dessa criança aí. Olha o teu filho o que está dizendo. Olha o que tua filha está fazendo. Agora é ela. Agora a criança, a referência maligna é o seu sangue e o sangue da sua família, que sua família que é assim. Ou eu estou falando algum exagero aqui? A gente quer só o bônus. A gente não quer o ônus. A gente quer comer a carne, mas não quer roer o osso. A gente quer os aplausos, mas não quer ter o trabalho. Mas quando está tudo pronto, olha que coisa maravilhosa. Dá trabalho, irmãos. E o José, irmãos, ele foge. Sinceramente. Ele está sendo sincero aqui, irmãos. Ele tá fazendo algo, irmãos, que naturalmente é compreensível. É uma doideira. Você fugiu totalmente ao seu controle. E você teve a atitude mais natural possível naquele momento. Ainda ontem, conversando sobre com um irmão querido, e ele fala: pastor, eu não quero mais agir na carne. E eu fiquei pensando naquilo. E qual é a definição que eu tenho de agir no Espírito? Como é que eu vou saber
medir, mensurar que a minha atitude está sendo no espírito ou na carne? Porque às vezes, irmãos, a nossa atitude ela está sendo totalmente carnal, com uma maquiagem de espiritual. Eu falei, sabe como é que você sabe, irmãos? Quando você está agindo no espírito, é quando você está fazendo exatamente o que Jesus faria. Aquele antigo livro, Nos Seus Passos, o que faria Jesus. Quando você for falar alguma coisa, fizer alguma coisa, você ter a noção, Jesus faria isso. Então a minha atitude está sendo a mais espiritual possível. Porque estou copiando dele. Agora, às vezes, a gente fica com rompante de espiritualidade, usa até a linguagem espiritual, mas a atitude é totalmente carnal. Você quer ver um exemplo meu? Que eu vim falar aqui dos meus podres também. No início do casamento com aquela princesa belíssima ali, eu chegava para ela, gente, com a Bíblia e falava assim, está aqui, ó, você tem que ser assim, 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 porque a Bíblia está dizendo. Quer um trem mais carnal do que isso, irmão? Usar a Bíblia para ela ser aquilo que eu queria que ela fosse. Porque a mulher tem que ser submissa ao marido. Como é que a mulher vai ser submissa alegremente a um troglodita desse? Não tem jeito, irmãos. A ferro e fogo não faz nem um mimo, nem um agrado. Não ajuda com nada e quer que ela seja submissa. Vai plantar batata, irmão. Pelo amor de Deus. Carnalidade pura, irmãos. Chega a estar pulando tua carne, vai te converter. E você quer forçar barra com ela, porque ela tem que ser mulher de Deus igual Sara. Vai ver o caminhar de Abraão com Deus e você vai ver se você está sendo igual a ele, para ter uma mulher igual a da Sara. E aí, irmão, José, ele tem sinceridade em fugir. Mas além da sinceridade, uma coisa necessária para nós é a sensibilidade. Porque hoje, irmãos, a gente está fazendo muita coisa em nome da sinceridade, mas sem nenhuma sensibilidade. Porque na fuga dele, ele fica pensando sobre a atitude dele, sobre as coisas que aconteceram, e ele tem um sonho. E ele é sensível à voz de Deus naquele sonho. E agora o constrangimento é pior. Porque antes era assumir a Maria que está grávida, agora é voltar para desfazer o erro cometido, porque ele deixou secretamente, ele fugiu. Ele é um covarde, mas ele volta. Você sabe por quê? Porque mais do que sincero, ele é sensível. E muita gente, no nosso meio, irmãos, aqui não, graças a Deus não, mas no nosso meio, aí por fora, aí, está faltando sensibilidade, irmãos, porque a gente não se coloca no lugar do outro. Porque a gente não ouve mais a Deus, a gente só ouve Deus, a gente só diz boa é essa palavra, quando a palavra está de acordo com aquilo que a gente planejou. Mas quando a palavra está falando para você andar a segunda milha, para você se sacrificar, para você se doar, para você se oferecer, para você amar até o fim, essa palavra não é de Deus. Esse sonho é porque eu comi muito à noite, eu comi uma feijoada de noite, eu tive um sonho que veio um anjo com uma espada, e ele falava que era para eu voltar para pegar Maria e assumir a Maria para mim. Mas é da carne esse sonho. Ele podia falar isso, irmão, mas ele foi sensível. E ele, voltou para Maria, apaixonado mais do que nunca. Mulher da minha vida. E aqui, irmãos, a gente tem uma outra coisa interessante, é que quando nós fazemos os nossos planos e montamos os nossos schedules, a gente não admite mudanças, alterações no plano. Porque a gente está muito acostumado a ser servido, irmão. E eu estou pagando um preço, já ouviu essa expressão? Estou pagando um preço para ser servido de acordo. E a gente começa a fazer cara feia para todo mundo, inclusive para Deus. A gente não admite, mas a gente se revolta até com Deus. A gente prefere botar a culpa no pastor, que é mais fácil, né? Ou botar a culpa em Deus. Mas em muitas coisas na nossa vida, irmãos, quando o plano nosso de caminhar foi alterado, a gente sobe nesta manca, a gente não admite aquilo. Porque eu fiz tudo certinho. E esse é um engano crasso nosso, irmãos.
Fazer tudo certinho vai dar certo no final. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. E é por isso, irmãos, porque eu não tenho certeza quanto ao caminho que eu estou escolhendo. Eu não tenho certeza quanto ao dia de amanhã, irmãos. A única certeza que eu e você precisamos ter é que Deus estará comigo. É só isso, irmãos, que eu preciso crer. Se vai chover, se vai fazer sol, se o presidente vai ter uma lei aí para ajudar, se eu vou ser deportado. Irmãos, não nos compete saber e conhecer tempos e épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. O que compete a nós, irmãos, é sermos fiéis naquilo que o Senhor chamou a gente para ser e fazer. Isso é que nos compete. Ah, Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar a minha sorte, vai restaurar o reino de Israel? Não vos compete. Essa não é a pergunta. Se é esse o momento que você vai estar lá por cima. É o que a gente quer, irmãos. Será que agora, Senhor, é que eu vou ter o sossego desejado? Será que agora, Senhor, é que eu vou poder ir lá para a beira do rio, lá pescar? Não é errado perguntar isso, irmãos. Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida nesse momento? Qual é a tua vontade, irmãos? É o que Paulo vai falar em Efésios. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos encheis de vinho, não bebeis, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que eu preciso hoje, irmãos, é conhecer, é saber qual é a vontade de Deus estabelecida desde os tempos eternos, para eu não ter atitudes erradas agora, porque o nosso mal é esse, irmão. A gente faz nossas escolhas, a gente faz o nosso plano, a gente vira uma bagunça, uma baderna na nossa vida, e a gente chama Deus para Ele resolver a nossa bagunça e para o final dar certo. A gente não coloca Ele como o alfa, mas a gente quer que Ele seja o ômega. A gente não coloca Ele no início, mas a gente quer que Ele cuide de tudo. Isso é irresponsabilidade, irmãos. Isso é incoerência nossa. Eu preciso de Deus como alfa para que Ele seja também o ômega da minha vida. Eu preciso dele no início, eu preciso voltar, irmãos. O clamor de Deus nas igrejas do Apocalipse é essa. Lembra do início, lembra de onde caíste, volta à origem, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Para com essa bobagem, para com esse orgulho, com essa vaidade. Para com essa pretensão de achar que você que tem a verdade absoluta é sua. E nesse mesmo tempo, irmãos, que o anjo está falando com José, a gente falou bastante para os homens aqui, né? O anjo também aparece para Maria. Aí o anjo tem até nome agora, que é o Gabriel. As irmãs pensam que ia passar batido, né? E quando o anjo aparece, irmãos, qual é a saudação? Qual é a palavra? Bem-aventurada. Bendita és tu entre as mulheres. Pensa numa coisa tranquila, irmãos. Pensa numa saudação que todo mundo queria. Parecia um anjão aqui, bonitão. Oh, bem-aventurado, oh, bendito do Senhor. Você é muito amado, você é muito amada. Maria recebe uma saudação dessa. E fica com desconfiança. Ela fala assim, o que será que está querendo dizer? O que será que esse anjo está querendo dizer? Será que é isso mesmo ou será que tem uma outra intenção desse anjo por trás dessa saudação? E ela começa a permitir, irmãos, que dúvidas cheguem ao seu coração. Ao ponto do anjo desenvolver com ela uma conversa e falar que ela vai ficar grávida pelo Espírito Santo, que ela vai engravidar naquele momento. E sabe o que ela diz? Como é que vai acontecer isso? Não tenho relação com homem nenhum, nunca tive. E ela começa, irmãos, a encher a vida dela de uma ansiedade, de uma angústia quanto ao futuro que não lhe pertence. Que ela não tem poder nenhum. E aqui é um
Um lapso que as irmãs às vezes cometem. Ver coisa onde não tem. Entender o que não foi dito. E ficar ansiosa quanto àquilo que você não tem poder. Você só tem que saber uma coisa. O Espírito Santo vai te envolver. É só isso, você não precisa saber que dia, que hora. Eu lembro da nossa casa lá, construindo a nossa primeira casa, André, lá em Tocantins. Aí a Simone chegava na casa e via só aquela ruína. Porque eles imaginam, uma casa num lote, no meio do cerrado. E aí veio lá meia dúzia de tijolo ficando em pé. E ela falou assim, não estou entendendo nada. Mas vem cá, onde que vai ser a cozinha mesmo? E ela começava a fazer perguntas. E ela falou assim, mas vai ficar um trem feio demais isso aqui. Fica perguntando, enchendo de pergunta. Quando, na verdade, irmãos, a gente só precisa saber. O Espírito Santo vai te envolver. O Espírito Santo vai se apoderar de você. Ele é que vai criar, Ele que vai formar dentro de você aquilo que você precisa. Ele é que está cuidando de tudo. Ele só deixa Ele te levar, só deixa Ele te conduzir, só deixa Ele te envolver. Não atrapalha, não. E veja que nada há impossível para Deus. É o que o anjo vai terminar a conversa com a Maria dizendo. Porque não haverá impossíveis para todas as promessas do Senhor. Ei, irmã, você está preocupada com o dia de amanhã? Como é que vai ficar essa situação? Como é que vai, que fruto que vai dar essa criança? Você só precisa saber de uma coisa. O Espírito Santo vai te envolver. O Espírito Santo já envolveu vocês. Está no braço dele, está na conta dele, está na... A operação é com ele. Você só tem que deixar ele conduzir você. Não pula do barco, não desce da escada, deixa ele conduzir as coisas. E no dia a dia vai perguntando, Senhor, eis-me aqui. É o final da conversa da Maria, é essa. Aí ela atinou para a situação. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Irmãos, você quer uma coisa de sucesso para a sua vida? Segundo o olhar de Deus, fala isso para Deus. Senhor, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Faça tudo conforme a tua vontade. Porque quantas coisas a gente escolheu na vida, irmãos, que a gente já tinha certeza que era bom, e no final deu no que deu, né? Se não fosse o Senhor. Então, querido, deixa Deus resolver. Eu tinha bastante coisa para falar, irmão, mas o tempo não permite. Mas eu queria que nessa manhã a gente se voltasse para o Senhor de forma... semana retrasada, minha esposa falou um negócio, e eu quero encerrar com essa palavra. A gente estava no carro, e aí a gente conversando sobre vida conjugal, sobre o que ser um para o outro. Porque quando a gente casa, é bonitinho, porque a gente tem aquela coisa de ser feliz. Eu vou casar para ser feliz, né? Alguém disse para um pastor, falou assim, pastor, meu sonho é casar e ser feliz. Ele falou assim, irmã, você escolhe. E porque a gente é egoísta, irmão. A gente é egoísta, a gente casa com aquela... vou casar para ser feliz. Então você cria uma expectativa, que aquela pessoa vai suprir todas as suas expectativas no âmbito de fazer você um cara feliz. E esse príncipe encantado que chegou aí cabeludo, que não vai ficar cabeludo por muito tempo, ele também não vai conseguir o tempo todo suprir suas carências. E esse é o problema, irmãos, que a gente projeta para o outro as nossas carências. E aí depois de um tempo, irmãos, a gente vai vendo que o barato da vida, que o sucesso aos olhos de Deus não é ser feliz, mas é fazer o outro feliz. E ela disse assim para mim, eu sei que eu ainda não sou a esposa que você gostaria que eu fosse. Talvez por alguma projeção que eu fiz anos atrás, hoje minha consciência é outra. Hoje o meu trabalho, o meu empenho, a minha dedicação, o meu amor a ela e aos meus filhos, não é para que eles sejam aquilo que eu projetei, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu planejei, mas aquilo que Deus designou antes da fundação de todas as coisas. Você sabe por quê, irmãos? Porque os caminhos deles são mais altos do que os meus caminhos. Eu posso pensar uma coisa maravilhosa para ela. O que Deus designou é mais alto. Eu posso fazer com que todo o meu esforço seja para que colocá-la num lugar
muita honra. O que Deus determinou para a vida dela é muito mais do que isso. Porque se eu fizer com que ela caminhe e que ela chegue aonde eu planejei, eu estou limitando as minhas limitações. Mas quando eu a projeto, quando eu a abençoo, quando eu supro ela, quando eu a conduzo, quando eu caminho ao lado dela, no sentido de que ela cumpra o propósito de Deus, ela vai chegar muito além daquilo que tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei, porque eu sou limitado e Deus não é. Então, quanto ao seu filho, à sua filha, é uma honra quando alguém fala assim, tenta ser igual ao seu pai. E às vezes, meu filho mesmo, Paulo Vitor, eu tinha um desejo de servir as Forças Armadas no Brasil. E sem querer eu passei isso para ele. Acabei com ele. Porque ele foi para Goiânia se apresentar e não passou. Por causa de um problema no joelho. E esse meu filho chorava no telefone comigo e eu chorava do outro lado. Eu sem querer passei para ele uma vontade que era minha. E a gente mata nossos filhos com isso, irmãos. Eles não têm que ser aquilo que a gente queria que eles fossem. Eu queria tanto ser um médico de sucesso. Mas Deus chamou seu filho para ser um músico. Então não vai rolar. Ele vai pegar o estetoscópio e vai fazer bateria com ele. Não vai rolar. Você precisa conduzir sua casa para que cada um chegue onde Deus designou. Que cada um conheça a vontade eterna e soberana do Senhor. E se adeque ao propósito de Deus. Porque esse negócio, eu paguei o preço pela minha mulher, eu paguei o preço pelo meu marido, a gente acaba querendo que eles façam um altar lá em casa e nos adorem. Porque ela não era nada, e quando ela se converteu a mim, agora ela é alguma coisa. E tem muita mulher e muito homem fazendo isso, irmãos. Porque eu orei, eu paguei o preço de jejum e oração pela minha família. Pensei que Jesus tinha pagado o preço. Então agora você quer um altar na sua casa e com uma imagem sua lá para todo mundo te adorar, te reverenciar. Porque é um outro fruto da nossa carência, irmãos. Que a gente fez, agora que a gente quer reconhecimento pelo que foi feito. Isso não é amor, irmãos. Isso é vanglória. Isso é vaidade. Você não tinha nada quando você casou comigo. E você não tinha nada quando Jesus te resgatou. Quem que é o autor de tudo, então? E a gente esmaga muitas vezes as pessoas, irmãos, com as nossas carências, com as nossas cobranças e com os nossos sentimentos mal resolvidos. E do amor que foi falado hoje lá na escola bíblica, irmãos. É o que a gente mais precisa. Porque o amor não acaba, não desiste nunca. E ele vai além de todos e qualquer limites que a gente possa colocar. O amor é o que sobe a cruz. O pastor Fábio sempre pregou isso aqui. O amor é o que se sacrifica. O amor é o que vai até o fim. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos colocar as nossas carências diante do Senhor. E vamos pedir o Espírito Santo para nos conduzir de tal forma que a gente não seja um embarreador de projetos. Que a gente não seja um sequestrador de sonhos. Que a gente, como pai, a gente não seja um podador mal amado e mal informado dos nossos filhos. Eles precisam voar como águias, irmãos. A palavra de Deus é que a nossa descendência será poderosa na terra. Deus, os nossos irmãos, Deus chega assim para José e fala assim, o que está sendo gerado, presta atenção nisso, o que está sendo gerado é do Espírito, e aquilo que é gerado no Espírito e pelo Espírito tem a finalidade de nos salvar, inclusive de nos salvar de nós mesmos. José, o que está sendo gerado é do Espírito Santo. Eu preciso ter a consciência, você também, que aquilo que estamos fazendo não está gerando, o fruto não será uma geração da carne, porque aquilo que é gerado da nossa carne vai nos perseguir no final, vai nos sufocar no final, mas aquilo que é gerado no Espírito glorifica a Deus e liberta nossos corações. Tenha consciência e convicção de que tudo que você está fazendo está sendo gerado pelo Espírito.
e você vai ver a vida de Deus fluindo na sua casa. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos nos colocar como Maria agora, Senhor. Nós queremos aquietar com as nossas perguntas, dúvidas, inquietações, ansiedades, Senhor. Nós queremos lançar tudo aos teus pés e falar para ti, Senhor: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Faça, Senhor, em nós tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor preparou, tudo que o Senhor determinou antes da fundação do mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor não improvisa com a gente. O Senhor não tem um plano B para nós. O Senhor tem um plano de redenção. O Senhor tem um plano de reconciliação. O Senhor tem um plano de adoção, Pai. E hoje, Senhor, nós somos uma família onde o Senhor é o nosso Pai. E nós queremos caminhar e sermos tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida, Senhor. Não queremos mais viver a vida do outro, Senhor. Não queremos mais, Senhor, fazer com que nossas projeções e nossas carências sufoquem aqueles que nós amamos, Senhor. Nos livra disso, Senhor. Nos livra do engano, Senhor, de achar que tudo aquilo que a gente planejou era o melhor. Oh, Pai, nos faz entender que os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E que o Senhor tem planos de paz para nós, Senhor. Oh, Pai, que essa verdade fique selada no coração de cada um de nós nessa manhã. Oh, Pai, que o Senhor tenha o controle. O reino é teu, o governo é teu. E a vontade boa é do Senhor. Então que se faça em nós a tua vontade, Senhor. Hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.